pessoas, boa tarde. Hoje é segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras do 1001 Capítulos. Eu cheguei no Brasil agora hoje de manhã, que nem eu tinha dito lá no vlog passado, enfim, né? Cheguei aqui e aí eu tenho várias coisas pra falar. Vamos começar com o que eu prometi mostrar e ainda não mostrei, porque eu falei que, tipo, os livros que eu comprei lá em Londres estavam tudo na mala, e aí eu só falei quais foram e não mostrei aqui. Então, só mostrar rapidinho, porque eu já falei sobre eles. Aqui o The Last Tudor, da Philippa Gregory, com etiquetinha de metade do preço, enfim, depois eu tiro essas etiquetas. Daí o The Girl in the Tower, continuação de The Bear in the Nightingale. Essa capa tá mais linda ainda do que a primeira. O Iron Gold, do Pierce Brown. Eu falei que eu tinha pego uma edição que era assinada pelo autor e está aqui. Eu não vejo a hora de ler esse livro. E por fim, né, aquele lá que finalmente eu consegui, que é o Shadow Song. Ai, gente, tô muito nervosa pra isso aqui. Vocês não estão entendendo quão nervosa eu tô pra isso aqui. Enfim, de livro foi isso. E aí eu falei também que eu tinha comprado algumas coisinhas pra decorar a estante. Então eu comprei 2 velas. Uma é essa daqui que é tipo coloridinha, tem estrelinha, bem unicórnio, né? Só que na realidade é um panda. Pink Fizz. Ok, legal. Aí tem o panda aqui em cima também. E a outra é mais decor mesmo, que é essa daqui, tem várias coisas que eu tô levando pra minha casa nova, que tem essa cor aqui, esse rosé, esse rose gold, sei lá. E, enfim, né, comprei essas duas e comprei essas fairy lights aqui, que são esses pisca-piscas mais discretos, né? Eu escuto o pessoal da gringa falar fairy light, mas na Inglaterra não é fairy light não, é firefly lights, tá? Cada lugar chama de um jeito. Mas enfim, são essas luzinhas assim, mais discretinhas. Elas são a pilha, eu não tô com pilha perto agora, porque senão eu até ligava pra mostrar pra vocês. Mas aí eu vou mostrar quando já tiver na estante mesmo. E aí eu comprei 2 caixas, não sei se isso vai dar pra cobrir tudo, mas vamos ver. E aí, o que mais que eu tenho pra falar? Que mais que no avião eu consegui... Gente, eu consegui! Eu terminei o Origem. E, cara, eu tô bem puta. Eu fiquei bem decepcionada com esse livro, tá? Eu não vou mentir, eu dei 2 estrelas só. Foi a primeira aí. Imagino que decepção literária de 2018. E assim, o livro, ele tem todos aqueles elementos, né? Eu já falei isso 1 trilhão de vezes. Como o livro tem todos aqueles elementos dos livros do autor, né? Do Dan Brown, que fazem com que a gente se interesse, com que a gente leia sem parar. Só que acontece que eu acho que ele errou em várias coisas nesse livro, porque uma coisa sempre presente nos livros, né, do Dan Brown é quando você tá pra resolver alguma coisa, pra chegar num momento importante da história, os personagens começam a conversar sobre a morte da Bezerra. E aí começam a, tipo, jogar ali, conversar sobre fatos históricos, ou então... coisas assim que existiram, né? História de alguma arte, algo assim. Então, eu entendo que isso serve para situar um pouco o leitor, porque, querendo ou não, a maioria das pessoas que leem esses livros, pelo menos eu, esse livro aqui falava muito sobre arte moderna, muito sobre Gaudí, o livro se passava em Barcelona. Eu sou completamente leiga nesse quesito de arte moderna. Na verdade, acho que eu sou completamente leiga em qualquer quesito de arte, né? Mas, então, eu entendo que esse blá blá blá, essa conversa que os personagens têm falando sobre o objeto ali que está presente na história é para situar um pouco o leitor leigo. Eu entendo isso e eu não considero isso um ponto tão negativo. Acontece que houveram várias cenas dessas aí que ficaram claramente de encheção de linguiça, porque ainda que a gente tenha aprendido um pouco ali sobre arte ou sobre arquitetura, não contribuiu em nada pra história, porque às vezes acontece isso, né? Ele tá ali explicando, não, porque esse quadro aqui foi pintado não sei em que ano, e o pintor, sei lá. E aí quando você vai ver, esse fato, né, do autor, do pintor da obra ter feito alguma coisa, era relevante pro resto da história. E não foi o que aconteceu muitas vezes aqui no Origem. Outra coisa que me irritou um pouco foi o fato de que, assim, o livro inteiro se passa num espaço de algumas horas. É tudo ali dentro de uma noite. E, então, gente, a gente não passou nem um dia. Como é que a gente tem um livro de 600 páginas? Estão entendendo? Então, na realidade, eu tô meio que complementando o que eu acabei de falar. Mas eu acho que é um livro muito longo
que não acontece tanta coisa assim. Então a gente tem um background muito estendido de alguns personagens e outros personagens que a gente queria ter mais background e não tem. Então eu acho que o Dan Brown não soube balancear ali as partes em que ele ia se estender e as partes que ele ia se conter. Outra coisa que foi, na realidade, o que foi mais responsável por eu ter dado só 2 estrelas é que a gente fica o livro inteiro querendo saber um segredo, né? Um cara que ele fez uma descoberta que vai mudar a humanidade, que vai, segundo ele, acabar com as religiões. E quando a gente chegou no final, o segredo pra mim foi uma coisa do tipo, tá, mas cadê a novidade? Tipo, eu já sabia, não é que eu já sabia disso, mas é uma coisa que não é uma coisa que nunca se passou pela cabeça de ninguém. Eu tava conversando isso com meu namorado, inclusive hoje no avião, quando a gente pousou aqui. No Inferno, não sei se vocês já leram, mas no Inferno a gente passa o livro inteiro tentando, né, acompanhando os personagens, tentando impedir um cara de soltar um vírus no ar. Então a gente fica o tempo todo tipo, nossa, mas que vírus é esse? É um vírus mortífero, é um vírus que vai dizimar a humanidade? O que tá acontecendo? Que vírus é esse? E quando a gente descobre o que aquele vírus fazia, era uma coisa que não teria passado pela cabeça de ninguém. Eu achei que foi uma coisa muito criativa, muito realmente surpreendente. Foi uma coisa que quando eu olhei eu pensei, caraca, eu não pensava que seria isso. Então, quando chegou no final desse do Origem, é uma coisa que, ainda mais para leitores de fantasia, de ficção científica, é uma coisa que já se passou pela cabeça de todo mundo. É uma coisa que a gente tá tipo, tem só durante... Oi, Sossô. Durante só uma parte ali da extensa, porque acho que a revelação do segredo dura mais ou menos uns 3 ou 4 capítulos, só uma coisa que foi dita durante tudo isso que conseguiu fazer com que eu pensasse assim, puta, faz sentido, gostei disso aí, vou até procurar mais. E uma outra coisa relacionada ali, não ao segredo, mas ao desenrolar da história, como ela se desenrolou, que realmente me surpreendeu. Teve uma ação de um personagem ali que eu não tava esperando, a revelação de algumas identidades que eu também não tava esperando, que foram realmente muito surpreendentes. Mas não era isso que era pra ser surpreendente. O surpreendente era pra ser a porra do segredo. E o segredo foi uma coisa que, tipo, gente, não vai acabar com religião nenhuma aquilo, tá? Não foi uma coisa tão bombástica quanto eu achei que seria, então eu fiquei bem decepcionada. E além de, né, ter tido essa decepção, eu ainda passei aí 600 páginas numa encheção de linguiça infinita. Então foi isso, gente, ficou com 2 estrelas só. Eu também dei uma avançada no avião em A Torch Against the Night. O livro continua ali meio que na mesma. A gente tem ali uma mudança constante de cenário, afinal de contas é um livro mais de jornada, ao contrário do primeiro. E a interação dos personagens tá bem interessante. Eu tô achando até que bem feito o triângulo, o quadrado, o quarteto, sei lá, amoroso ali. E eu ainda continuo tipando ali os personagens que eu acho que vão acabar não ficando juntos, mas tudo bem. Por enquanto ele tá bom, eu continuo com aquele aperto no peito toda vez que eu leio. Esse livro realmente tá sendo bem cruel com as nossas emoções. E de livro físico agora, eu sei que vocês acham, né, que eu iria pegar o Shadow Song, mas eu acho que eu não irei pegar o Shadow Song logo agora. Eu acho que eu vou tentar me ater um pouquinho só, né, a minha TBR de fevereiro, e eu vou pegar o As Mil Noites, aquele lá da Pena do Espermatozoide, vocês lembram? Então, eu vou pegar ele numa leitura rapidinho, eu acho que eu termino ele logo. E aí, assim que eu terminar, eu já vou estar com a TBR de março já pronto, e aí eu posso incluir o Shadow Song, acho que eu vou incluir o Iron Gold também, não sei. Por enquanto, então é isso, gente, falei demais, são 10 minutos só nesse primeiro take, ok? Mas eu tento compensar sendo mais rápida nos próximos. Olá, pessoas! Hoje é terça-feira. E no meio de tanta correria, eu precisava dar um update aqui, porque hoje eu comecei e já avancei bastante até no As Mil Noites. E, gente, eu tô muito empolgada com esse livro, porque eu tô adorando. E é uma leitura tão rápida. E, assim, é impossível não comparar com A Fúria e a Aurora, tá? Eu já comentei isso aqui antes. Eles são um reconto da mesma coisa, né? Que é a história das 1001 Noites, dali, do rei que mata suas esposas, né, loucamente, até que vem uma nova esposa que se mantém viva, contando uma história a cada noite, nunca meio que terminando, né, sempre deixando o rei curioso para mais.
Até agora, o que eu consegui sentir ali de semelhança, além, né, da coisa toda do óbvio, na realidade eu não senti nem tanta semelhança assim. Eu senti mais foram diferenças, e diferenças muito interessantes, como, por exemplo, no caso de A Fúria e a Aurora, a gente realmente tinha isso, uma história que ficava inacabada toda noite. E nesse caso, não, o rei ele quer saber de detalhes da vida ali da personagem, que inclusive não tem nome, a gente não sabe o nome dela. A autora não revela, é sempre ela, eu. Várias personagens aqui não tem nome no livro. Alguns têm, mas vários outros, a grande maioria, não, a autora não deu nome pra eles. A história ela tem todo esse sentimento de que, assim, a protagonista parece que ela sentou na sua frente num sofá e começou a contar tudo aquilo ali. Então é como se você já soubessem quem fossem as pessoas e que a gente não precisasse desse tipo de apresentação, sabe? É como se ela estivesse contando ali pra você o que aconteceu na vida dela, e isso é muito interessante. Mas voltando nesse caso, o rei ele só quer saber como era mais ou menos a vida dela no deserto. Ela morava tipo num acampamento permanente, tendas e enfim, e no caso ela se tentou, né, ela tentou e conseguiu ser escolhida como a esposa do rei no lugar da irmã dela. Ela e a irmã eram muito próximas. E outra coisa que eu senti de diferente é que nesse caso o motivo que leva ao rei matar suas esposas eu achei muito mais interessante e muito mais perdoável, de certa forma, do que eu achei em A Fúria e a Aurora. A Fúria e a Aurora foi uma sacada muito interessante ali também. Você descobriu por que o rei fazia sempre aquilo. Mas nesse caso eu achei uma saída genial, porque é uma saída simples, não é óbvia, mas não é uma coisa muito original, não foi uma coisa que a autora precisou elaborar tanto na mente dela, como foi o caso, né, da maldição ali de que acometia o rei em A Fúria e a Aurora. Foi uma coisa até que foi o que eu falei, é simples, completamente eficaz, porque faz a gente entender os assassinatos, né? Faz a gente entender a coisa toda. E assim, eu falei perdoável porque uma coisa ali, tá bom, encontrei uma coisa em comum entre os dois livros. É que no final, as protagonistas acabam se apaixonando pelo rei. Pelo menos foi o que eu consegui entender, dando ali uma bisoiadinha pro final do livro. Só que daí, eu lembro que o romance de A Fúria e a Aurora me conquistou muito. Mas eu acho que nesse caso é o que eu falei, é uma saída, é uma justificativa, né? Tão interessante, ao mesmo tempo simples que a autora criou, que eu achei muito mais eficaz essa coisa de você meio que perdoar os assassinatos. Nesse caso também, dessas 1000 noites, o livro ele tem uma escrita que consegue ser mais bonita do que a da René Adier. E eu sei que... Eu não tô acreditando que eu tô dizendo isso, porque existem partes ali de A Fúria e a Aurora que são impecáveis, na minha opinião. E olha que, tipo, eu li ele em inglês e esse eu tô lendo a tradução, e mesmo assim eu tô achando a escrita desse que consegue ser ainda mais poética, mais lírica. E outra coisa é que ele parece muito menos o YA do que o outro. Aqui a gente tem, claro, um certo elemento fantástico ali, pra variar. Eu tô vlogando, a Sofia aparece. Mas, claro que ele tem ali o seu elemento fantástico, o seu elemento que dá aquela coisa de fantasia, aquela coisa de fantasia um pouco mais jovem adulta. Mas no A Fúria e a Aurora a gente sente muito mais que a gente tá lendo um livro young adult do que a gente sente nesse. Esse tem um tom um pouco mais sério e ele tem um tom um pouco menos fantasioso, apesar dos muitos elementos fantásticos aqui dentro. Então a autora tá conseguindo convencer muito da parte fantasiosa da história, e isso tá sendo muito bom. Então, se eu continuar no ritmo de leitura que eu tava hoje, talvez depois de amanhã eu já termine. E aí me falem nos comentários se vocês querem talvez uma resenha mais detalhada dele ou um vídeo completo comparando os dois livros ali, A Fúria e a Aurora e As 1000 Noites, que é o que eu tô bem pensando em fazer. Olá, pessoas! Hoje é sexta e eu não sei quando vocês vão estar vendo isso, porque eu tô no período de mudança, então os vídeos com certeza vão ficar atrasados, porque eu já cancelei a internet daqui de casa e eu não sei como eu vou postar os vídeos. Eu já tô com 2 vídeos empacados, vocês verem a situação. Mas eu juro que eu vou tentar fazer de tudo pro vlog, pelo menos os vlogs irem ali, como sempre, no final da semana.
Como eu tô de férias, pelo menos se eu ainda estivesse trabalhando, eu sempre tenho os hotéis aí, os Wi-Fis, né, dos hotéis, mas, né, não temos. Bom, hoje eu terminei o As Mil Noites. Gente, que livro sensacional. A única coisa dele que, né, sou eu, isso é uma coisa minha. Eu queria que tivesse mais romance, o livro não tem romance. Ele... eu já falei sobre ele aqui, eu já falei sobre as similaridades, né, no caso com a Fúria Aurora. E é aquilo, tipo, a moça realmente fica com o rei no final. Só que nesse caso, eles não chegam a realmente se apaixonar, pelo menos ali naquele começo. É bem interessante a relação entre eles, assim, mas ele é muito diferente. Ao todo, é um livro muito original, com uma escrita muito lírica, muito poética. Já teve gente até comentando no meu Instagram que, tipo, quer que eu faça a resenha dele no canal, porque amou também. Então eu acho que talvez eu faça assim, né, novamente. Não sei quando eu vou conseguir postar essa resenha. Então, no caso, o livro ficou com 4 estrelas. Não vou falar que posição do top 10 de 2018 ele ficou, por enquanto, mas eu já adianto que foi uma posição bem alta. Eu vou começar agora, oremos, o Shadow Song. Então, vem muitas emoções por aí. Money came like rain into your hands while you were waiting for that cold old promise to appear. Olá, pessoas! Hoje é dia de encerrar o vlog. Eu sei que essa semana foi meio maluca e vão continuar vídeos semanas malucas pela frente, né? Porque tá tudo bem bizarro. Mas enfim, eu acho que em breve, muito em breve mesmo, eu posso conseguir... Nossa, eu posso conseguir... Enfim, eu vou conseguir... Eu irei... vlogar aqui a reorganização das minhas estantes lá na casa nova. Eu vou comprar uma estante a mais, mas eu acho que ela ainda vai ficar... Mesmo que ela chegue a tempo, ela ainda vai ficar vazia, porque eu ainda não tenho tantos livros assim. Ok, eu tenho bastante, mas essa terceira estante talvez ela ainda fique com não tantos livros assim. Talvez ela não fique lotada. Ok, quem eu tô tentando enganar? É lógico que ela vai ser usada. Mas, logo eu vou começar a organizar ali os meus livros. Isso vai ser um processo, porque, cara, é muito bizarro você tirar literalmente todo o livro que você possui, colocar numa caixa, levar lá e aí, tipo, tchá, tá tudo lá, jogado. E a estante lá, vazia, te olhando. E aí você sabe o que você faz. Mas eu tava pensando em talvez aproveitar essa oportunidade pra catalogar, quem sabe, né? Pelo menos saber a quantidade de livros que eu tenho, mas eu não sei se eu vou aproveitar essa oportunidade, não. Desde o meu último update, foi quando eu falei daquela maravilhosidade épica e original e lírica e poética e ai meu Deus, que foi As Mil Noites. Eu ainda não li nada, mas eu já deixei o Shadow Song separado ali no meio da bagunça pra assim que der tempo, não sei como isso vai acontecer, mas pra assim que der tempo eu pego ele e seja o que Deus quiser, né? Então vamos encerrar. Essa semana eu terminei, como eu disse, As Mil Noites. Em andamento a gente tem então só o Torch Against the Night, né? Que é a leitura ali backup que eu leio quando eu não tenho nada pra fazer, que é o e-book que está no meu celular. No canal foi o vídeo de Plan With Me pra março, eu gostei bastante do vídeo. E é isso, se você me acompanhou durante essa semana, obrigada, desculpe a bagunça e a gente se vê semana que vem.